Vamos mostrar isso que o Renato Maurício Prado falou, que do pessoal da torcida lá da Galoucura fizeram tipo uma preleção, um apoio, sei lá o que, como se chama isso. A parada, nós sabemos que a situação do time não tá bem, tá ligado? A gente sabe que o time não vai manter sempre uma pegada, mas a gente confia nos jogadores que tá aí, que são vocês, tá ligado? A única coisa que a gente pede, mano, que amanhã e quarta-feira vocês dão a vida dentro do campo, mano. Vamos, Paulinho. Tá ligado? Porque a gente vai estar lá, dia, noite, o time bem, o time ruim, a gente vai estar apoiando. Mas nós queremos o Rede aí, que é um cara que já tá humilhando, o Hulk aí, que é um cara que tá aí, o Arana, os demais aí, tá ligado, mano? Honra isso aqui, mano. Honra isso aqui, sabe por quê? Porque nós vamos estar lá apoiando os 90 minutos, tá ligado? Amanhã nós vamos estar lá de galera, todo o jogo, e quarta-feira nós vamos estar no Mineirão lotando, e lá em São Paulo a gente vai estar de bonde lá. Então, mano, faz por nós aí. Muito bem, tá aí lá o chefe lá da Galoucura falando ali com os jogadores. Os jogadores saíram aí do CT da cidade do Galo, ficaram ali na porta, os caras falaram tudo isso, depois todo mundo cantou o hino junto, bateram palma e tal. Foi isso que aconteceu hoje, na véspera do jogo entre Galo e Flamengo. O Galo vem mal no campeonato, não venceu ainda com o comando do Filipão. Quero ouvir vocês sobre essa manifestação. Talvez eu nade contra a maré, mas eu quero ouvir primeiro vocês todos. Quero saber o que você achou, Mili. Então, a despeito do que a gente possa achar do conteúdo da preleção, eu acho que essa é uma maneira decente da torcida ir lá e falar: vambora, vamos jogar, aqui é Galo. Bater no peito, falar: a gente vai estar com vocês, vamos apoiar o jogo inteiro. Gosto dessa ideia. Eu acho que a gente deveria, assim, de uma maneira mais geral, assim, essa é a galocura que a gente tanto elogiou quando foi desbloquear estradas, né? Eu acho que nas torcidas organizadas existe beleza e existem coisas não tão boas assim. Eu sou fã de torcidas organizadas. Acho até, há vários estudos acadêmicos, pesquisas longas, mestrados e doutorados que tratam desse fenômeno social, que são as torcidas organizadas no Brasil, né? Eu estou lendo uma que fala sobre mulheres, muito interessante, mulheres nas torcidas organizadas. Acho que a gente deveria encontrar uma maneira das torcidas organizadas participarem oficialmente, transparentemente do dia a dia. Essa forma, assim, eu não acho que isso motivou ninguém, tá certo? Mas, porque o discurso em si não foi bom. Mas é uma maneira que me parece decente de você colocar as torcidas junto com o time, né? A torcida que está lá, faça chuva ou faça sol, viajando, cruzando do Oiapoque ao Chuí para acompanhar o time. Então, me pareceu assim, como forma, ok, como conteúdo, nem tanto. Mili, você acaba de estragar o meu contraponto, porque eu concordo com você, mas daqui a pouco eu quero ouvir o Casagrande, mas eu quero ouvir primeiro o Renato, que ele tinha citado aí essa questão dessa manifestação da torcida do Galo na véspera do jogo. Tem uma questão, né, o Renato? Além da má fase do Galo nesse momento, tem o fato de que o adversário do Galo será o Flamengo, que tirando o Cruzeiro é o maior rival, pelo menos do ponto de vista do torcedor do Atlético, que ele tem, né? Eu não gosto desse tipo de coisa. Decididamente não gosto. Eu acho que torcedor tem que torcer na arquibancada. Torcedor tem que pagar o ingresso, ir para a arquibancada e lá se manifestar da maneira que quiser, desde que, claro, cumpra as mínimas regras de educação. Não pode gritar mata, não pode gritar lincha, esse tipo de coisa. Mas torcer, gritar, vaiar, eu acho absolutamente perfeito. Não acho que seja função do jogador ter que sair do seu CT para ficar ouvindo o torcedor, ainda que dessa vez, por exemplo, eles não tenham partido para o negócio do se não jogar pelo amor, vai jogar pelo terror, essas coisas que aí são absolutamente insuportáveis, né? E, para mim, não fazem o menor sentido. Mas, apesar do que nós vimos aqui ter sido uma coisa de incentivo, eu acho que ninguém joga mais por causa disso. Ninguém vai entrar em campo, vai correr mais um pouco, vai suar um pouco mais por causa disso. Vai suar o que sempre tem que suar, como eu sempre digo. Eu não acredito nesse papo de que jogador escolhe jogo em qualquer lugar, não é só no Flamengo, não. Eu acho que o Casagrande já falou aqui, já explicou também. O jogador, quando entra em campo, ele vai correr o máximo que ele puder sempre. O que não significa dizer que vai jogar bem, nem sempre é possível isso. Então, eu, decididamente, não sou um entusiasta desse tipo de comportamento, não. E, ao contrário da minha querida Mili, eu não sou um apaixonado por torcida organizada, não. Torcida organizada, de uma maneira geral, eu vejo
que, principalmente os chefes das torcidas organizadas, são caras que passam a viver da paixão que eles têm. Porque eles aí pedem camisas aos dirigentes, camisas aos jogadores, vendem essas camisas, essas coisas, pedem ingressos, vendem esses ingressos. Então, eu acho que torcedor organizado, pelo menos os líderes, viraram profissionais do amor pelo futebol. Eu tenho uma certa resistência a eles. Ô, Casão, apareceu lá, nessa imagem que a gente mostrou, não apareceu os jogadores do Galo assistindo ao papo lá do cara da Galoucura, mas tava lá o Hulk, tava o Arana, tava todo elenco todo, estavam tudo lá, que no fim eles aplaudiram. Muita gente falou assim, os caras pareciam meio constrangidos de estar ali e tal. Eu queria saber, o jogador, esse tipo de manifestação, não é o cara ir bater no cara no motel ou da prensa, claro que isso não tem melhor cabimento, mas o que os caras fizeram hoje? Jogador gosta, jogador acha que é meio bobo, o que o jogador entende Então, disso? assim, vou dividir em partes isso daí. Eu tenho na minha cabeça, que eu já até conversei com a Mili sobre isso, que é assim, quando a coisa é óbvia, não há necessidade de você falar. Né? Não há necessidade de se falar. Então eu tenho 3 filhos. Todo mundo acorda de manhã, aí antes de todo mundo sair para a escola, fala, peraí, pessoal, peraí. Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu amo vocês. Se vocês precisarem de mim, eu estou aqui. Né? Eu vou sempre apoiar vocês. Vocês podem confiar em mim. Qualquer problema, eu estou à disposição. São coisas que você percebe no dia a dia na convivência. Então, eu acho que quando você tem necessidade de falar isso, é quando você mesmo está em dúvida se vai fazer aquilo. Então, eu acho que o discurso de nós vamos apoiar vocês domingo, quarta, tem problema. Eles estavam falando para eles mesmos. Talvez eles não estivessem convencidos de que eles estão mesmo a fim de apoiar. Né? Porque os jogadores ali, eles esperam isso da torcida. Você não precisa falar para eles, nós vamos apoiar, porque eles esperam isso da torcida. Né? O jogador vai para o estádio, ele entra no campo, o estádio está lotado, a expectativa dele é que a torcida grite o nome do cara, vai aplaudir, quando fizer gol explode. Ela não vai querendo que os caras, ou esperando que os caras vão xingar, vaiar, nada. Você vai esperando aquilo que é o papel. Qual é o papel do torcedor de um clube? Os jogadores eles vão jogar. Os torcedores vão torcer. Eu sou torcedor do Corinthians, então eu vou para o estádio para apoiar o time do Corinthians, gritar, O time vai mal, eu posso xingar, posso reclamar, posso o que for. E aí eu vou embora. Isso é o óbvio. Então, quando precisa fazer discurso do óbvio, eu acho que alguma coisa está errada. Sabe? Alguma coisa está errada. Eu acho que o discurso... não estou falando que eu prefiro esse ou aquele. Eu não concordo com nenhuma chegada próxima de torcedor, nem pro lado bom, nem pro lado ruim. Mas, assim, o diferente é pedir para falar com os jogadores e falar assim, nós estamos putos com vocês, se vocês não jogarem, lá. Porque isso o jogador não espera da torcida. O jogador espera da torcida um apoio. Então, quando você vai fazer discurso do óbvio, é muito estranho para mim, cara. Agora, como jogador de futebol, não tem influência alguma, nenhuma. E é constrangedor também. Você está lá no campo, você tem que parar o treino, ou antes do treino, demorar o treino, atrasar o treino, para você ver o discurso do presidente de uma torcida organizada, que vai lá falar aquilo que os jogadores sabem e que esperam, e que é o papel do torcedor. Então eu não acho que não tem... Assim, eu vou muito na linha do Renato, eu acho que não tem... Acho que não, tenho certeza, né? Porque eu fui jogador, nunca passei por essa situação, por exemplo. Mas eu acho que não tem influência nenhuma. O que influencia na motivação, na vontade de ganhar, tal, é a preparação da semana com o treinador e o que o treinador vai falar. Tem treinador ótimo. O Filipão, por exemplo, ele tem um histórico de ser um grande treinador motivador da motivação, não é? Não era o ponto forte do Filipão? Sempre não foi isso? Motivação? Então, assim, o que é melhor para os jogadores ouvir? O treinador que não ganhou nenhum jogo até agora e falar que confia nos jogadores, o grupo, eu confio em vocês, nós vamos jogar bem, vamos lá, o time é bom, ou ouvir o presidente da torcida organizada falar a mesma coisa